Muito bem, galera, estamos aí com mais uma aula de física, né? Já estamos encerrando aí a primeira unidade de física. Então vamos para a nossa aula de hoje, ok? Vamos lá, olha aí, ó. Movimento uniformemente variado, estamos encerrando a parte da cinemática, tá? Já nós vamos começar já a dinâmica, que é a segunda parte da mecânica, né? Então vamos falar sobre o lançamento oblíquo, trajetória parabólica, e as equações do lançamento oblíquo, ok? Então, olha aí, considere um jato de água que sai de uma mangueira, alimentado por uma torneira com a vazão fixa. O volume escoado em cada unidade de tempo, a cada segundo, né, tem uma velocidade de saída praticamente constante. Então, tá aí, a água está saindo, praticamente a velocidade de quantidade de água que sai por cada minuto é chamada de vazão. Esse volume dessa água, né, ele está praticamente fixo. Além disso, à medida que variamos o ângulo de saída da água da mangueira, que você pode levantar ou baixar essa mangueira enquanto está aí aguando as plantas, né, o jato atinge distâncias diferentes dentro de um determinado alcance, tá? Então, olha bem, veja que a trajetória descrita pela água trata-se de uma parábola. Assim, um corpo lançado obliquamente nas proximidades da superfície terrestre percorre uma trajetória de formato parabólico. Olha bem, nós temos, lembrando aí, a direção horizontal. Essa direção horizontal, em falar das estradas, os carros percorrendo elas. Vertical, nós temos aí o movimento de queda dos corpos, nas aulas anteriores falamos de queda livre, né? E temos um lançamento oblíquo. Oblíquo é qualquer direção que não seja horizontal ou vertical. Qualquer ângulo, né? Qualquer ângulo que não seja esse é oblíquo, certo? Então, olha bem, quando você lança de maneira oblíqua. Só que, nesse caso, o objeto, ou a bola, a água, né? Nós também, quando estamos jogando basquete aí, ou vôlei, que seja, eles têm um movimento que nós chamamos de movimento parabólico. Então, olha bem, vai mudando, né? Pode ver que a direção está mudando o tempo todo, está mudando, formando, na verdade, um movimento parabólico. Por quê? Nós temos uma força gravitacional puxando esse objeto para baixo, fazendo com que ele diminua a velocidade até um ponto mais alto e depois ele continua aumentando a velocidade, mas indo para baixo, tá? Então, na verdade, este movimento parabólico, ele é normal quando o lançamento é oblíquo. Por quê? Precisamos entender, pessoal, que uma coisa que produz o movimento, nós vamos falar em próximas aulas ainda, quando produz o movimento, a força, já estamos chegando no final, né, da cinemática, estamos estudando o movimento sem preocupar com a causa. O que causa o movimento? A força. Uma determinada força, com a mão você lança a bola, fez força com a sua mão, mas no momento que a bola sai da sua mão, não tem mais força, parou de atuar. E aí só vai atuar a força gravitacional do planeta Terra, que aí ele está sempre existindo, não tem como tirar, nós estamos no planeta Terra e ele é infinito, né? O tempo todo, em tempo falando. Não existe como acabar com essa força, ok? Então vamos lá. Olha aí, o jato da água, né? Mostrando de novo, só para explicar. Bom, assim o movimento executado pela água da mangueira é um exemplo de lançamento oblíquo. Aí, ó, o salto em distância, né? Também, a pessoa pula, olha aí como é que fez um movimento aqui, ó. Ó, uma parábola, né? A parábola pode ser mais aberta, mais alta, menor. Então, também o salto em distância é um lançamento oblíquo. Da mesma forma que o movimento do atleta aí, que está nesse salto, a trajetória adquirida também por uma bola de basquete, né? Todo mundo sabe, já viu uma bola aí, já jogou, né? Olha aí, ó, a bola está voltando, claro que jogou a bola, né?
Só para ver, voltando aí, só para fazer o movimento, né? A bola cai, então aqui tem até uma equaçãozinha, não precisa preocupar. Nós falamos das equações, depois nós vamos trabalhar as equações, tá? Fique tranquilo. Olha aí o lançamento oblíquo, então é um lançamento que você lança em qualquer direção que não seja vertical ou horizontal, tá? Então tem que ter um ângulo com horizontal qualquer, diferente de 0 e diferente de 90, ok? Nesse tipo de lançamento, o objeto vai executar 2 movimentos simultâneos. Ao mesmo tempo em que executa o movimento na vertical, subindo e descendo, ele também se desloca horizontalmente. Olha aqui, ó. Você lança o objeto, ele vai para cima. Depois ele vai para baixo. Ao mesmo tempo ele está indo para frente também, que foi lançado aqui, já está chegando nesse ponto. Então ele tem um movimento na horizontal e um outro movimento na vertical. O da vertical ele vai mudando. Olha aqui, ó. Chega num ponto aqui, verticalmente ele para. Lembra que quando chega no ponto mais alto para, a velocidade é 0 e depois ele inverte o seu movimento, né, o seu sentido. Mas aí, pessoal, tem que entender o seguinte, que ao mesmo tempo que ele parou na vertical, na horizontal ele continua. Ele sempre está continuando o seu movimento na vertical, certo? Então, a gente precisa entender que aqui nós temos 2 movimentos. E esse movimento é um na vertical, sobe e desce depois, pode só subir também, depende de como é que você estuda, e o outro na horizontal, que ele continua indo, certo? Então, por isso que nós falamos que os 2 e são simultâneos, acontecem junto, não são separados. Olha bem, na hora de estudar, a gente precisa estudar de maneira separada. Mas o movimento não é separado, ele acontece junto. Só que você pode separar para estudar. Primeiro eu estudo horizontal, depois o vertical. Pronto, não tem problema estudar separado, tá? Mas o movimento acontece simultâneo. Vamos lá. Outro exemplo é o jogo do Angry Birds, né? Acho que alguns de vocês já jogaram, já brincaram aí, que você lança os passarinhos e ele sempre descreve as parábolas e o objetivo é determinar a distância da origem ao alvo para acertar em outros passarinhos, derrubar, né, aquele monte de equilíbrio de pedrinha, de tábuas para ganhar o jogo, certo? Tá aí o joguinho. Então, como aqui estão, como diz os porquinhos malvados aí, né? Então, ele está, olha aqui, ó, é um movimento parabólico, ó, né? Se acertar aqui, ó, ele derruba isso aqui, tudo isso aqui pode cair, bater nesse, derrubando. Quem já jogou o joguinho sabe, né? Esse aqui, caindo aqui, pode ser lançado para cá, aí esse aqui lançado para cá pode derrubar o daqui, aí com uma jogada só, você pode ganhar o jogo, que você pode derrubar todas as torres, né? Então, esse é um tipo de jogo interessante por causa disso. É um joguinho que tem por aí e ele, na verdade, utiliza os conceitos de física, né? Se você não entende nada de física aí, você não consegue mesmo só na sorte. Lembrando que nós temos ângulos diferentes para jogar, forma parábolas diferentes, tá? Mas como podemos encontrar a altura e a velocidade nesse tipo de lançamento? Quanto mais alto ele pode ir e qual é a maior velocidade que ele pode adquirir? Ó, a partir do ponto de lançamento do estilingue, do joguinho, nós consideramos ponto 0. O estilinguezinho, né? Você estica com o mouse, com a mão, no celular aí, e aí lança. Então, nós vamos ter um ponto 0 em relação à altura do passarinho, considerando essa linha vermelha aí como a base, tá? O eixo Y informa a altura e o X a distância. Qual a máxima distância que ele pode alcançar? O vetor velocidade do corpo a ser lançado vai formar um ângulo, um determinado ângulo em relação horizontal. Tá aí, ó. Tem um ângulo, tá aqui, lançou. Claro que ele faz uma parábola, né? Mas você lança horizontal. Sua mão faz aí para lançar de maneira horizontal, correto? Então, olha bem. O comportamento vertical da velocidade de lançamento está aqui, V0.
nós temos aqui a velocidade verdinho aí, V0. É a velocidade de lançamento, a velocidade que você lançou. A velocidade do lançamento oblíquo faz um ângulo aqui, esse ângulo alfa, e ele determina as várias alturas que pode atingir e a distância máxima. A componente horizontal do lançamento, onde ele pode ir. Você viu aqui que ele está longe, a distância longa. Para o observador externo, a trajetória é parabólica. Nós estamos aqui, olhando aqui, vê que a trajetória é parabólica, né? Ele sobe até um ponto, depois desce, sempre indo para frente aqui. V0x, que é a componente, né, horizontal, e V0y é a componente dessa velocidade, nesse caso na vertical, elas vão formar o vetor velocidade inicial, que é V0, tá bom? Então aqui está mostrando para vocês todas as partes. Você pode, dividindo em duas partes, horizontal e vertical, você estuda separado, a horizontal e a vertical. A vertical te dá o maior alcance, a distância que vai percorrer, e a horizontal e a vertical, a maior altura, né? Então tá aqui, ó. Da trigonometria que nós temos aqui, se você pegar o V0y e colocar ele aqui, forma um triângulo retângulo. Em matemática vocês já viram isso aí, né? Então, quem que é V0x? É esse aqui que é o V0 e o cosseno deste ângulo, porque adjacente, ó. O azulzinho está adjacente ao verde. Então, usa cosseno, decomposição de vetor utilizado em matemática aí. E y a gente usa o seno, porque aqui, ó, este ângulo aqui está oposto ao de cá, né? Ou, na verdade, está do outro lado, seria esse ângulo aqui, né? Então, nós temos B0 seno de θ. O oposto é seno, o adjacente é cosseno. Ó, V0 é a velocidade inicial e θ, ou alfa, que está ali, é o ângulo de lançamento, entre 0 e 90. 90 não adianta, porque seno de 90 nós temos aqui é 1, e o seno de 0 é 0. Então, né? Por isso que a gente usa cosseno no lançamento. Dessa forma, nós podemos observar que o lançamento oblíquo pode ser separado em duas partes. Um movimento retilíneo uniforme, que é na direção horizontal. Lembra que na horizontal não tem um movimento retilíneo, não tem aceleração. Na vertical, a gente tem aceleração da gravidade, que não tem como fugir dela. Tá? E no planeta não tem como, tá? A aceleração é 0. E o movimento uniformemente variado, na vertical, porque tem uma aceleração constante, e dirigida sempre verticalmente para baixo, para o centro da Terra, essa gravidade. Então, nós temos dois movimentos, tá? Olha aí, se por um lado a componente vertical da velocidade Vy é variável, ela varia, né? Porque ela vai aqui, ó, ao tamanho, depois aqui, até zerar, não tem mais nada. Só que pode ver que o azulzinho, que é o x, ele permanece a mesma velocidade o tempo todo. Porque na parte horizontal não tem movimento retilíneo uniforme, tá? E para cima é movimento uniformemente variado, ok? A gravidade vai desacelerar até no ponto mais alto e depois acelerar até o ponto mais baixo, tá? Então, olha bem, nós temos forças agindo só na vertical, não tem força agindo na horizontal. Movimento retilíneo uniforme não tem força agindo. Nós temos um vídeo aí para passar, tem uns vídeos para passar, mas na outra aula a gente passa para vocês, tudo bem? Depois a gente envia para vocês aí o link no final da aula e vocês assistem. Bom, vamos dar uma olhadinha então, como é que fica esses movimentos? São estudados de maneira separada, né? Mas aí os movimentos acontecem simultaneamente. O movimento é oblíquo, mas na hora de estudar, a gente estuda horizontal e vertical. Vamos dar uma olhadinha lá? Então, ó, em cada instante, a velocidade vetorial do objeto, ela é tangente à trajetória, vocês viram lá, parabólica, e possui uma direção estabelecida pela combinação entre as componentes horizontal, que não muda durante o tempo todo, mas a vertical muda. Se uma delas muda, então nós temos, na verdade, que a soma das duas vai mudar.
Então você tem 2 mais 5, 2 mais 8, 2 mais 10, 2 mais 20, claro que muda. Mesmo um deles mantendo, o outro variando, vai variar, tá? Então, o que nós podemos dizer? Quando o pássaro lá retorna ao mesmo nível de lançamento, a sua velocidade final é igual à sua velocidade inicial. Então, fez o lançamento, quando retorna com a mesma velocidade, se for o mesmo nível, viu, pessoal? Com o mesmo nível, retorna com a mesma velocidade. Então, fez um lançamento, por exemplo, você jogou uma borracha para o seu colega. Se a mão dele estiver na mesma altura da sua mão que você jogou e ele pegou, a velocidade que chega na mão dele essa borracha é a mesma velocidade que você lançou. Então ela sobe, chega no ponto alto, para e depois aumenta a velocidade. Agora, se você estiver aqui no alto jogando e a pessoa está sentada embaixo, aí lá é mais baixo, percorreu um tempo maior para descer do que para subir, aí a velocidade é diferente. Se o mesmo nível de lançamento, mesma velocidade que sai, a velocidade que chega. Lembra que é o mesmo nível, tá? Lançou do chão, chegou ao chão, mesma velocidade. Se for diferente, lançou do alto de um prédio, passou para a borda do prédio, caiu lá, com certeza a velocidade é bem diferente da velocidade que foi lançada. Inclusive maior, né? Tudo bem? Vamos lá então. A cada ponto da trajetória parabólica, né, está associado a uma velocidade vetorial resultante, que é o resultado, é a soma vetorial de todas elas. E muda de direção e de intensidade, né? Instante a instante. E o modo é dado por isso aqui, ó. Sempre Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado é igual a V ao quadrado. Por quê? Vocês viram lá que sempre que o lançamento está aqui, você tem Vy e tem Vx. Só que os dois estão com 90 graus sempre. Ah, mas mudou lá, está para baixo. Mas a outra também está para cá, ó, né? Então, olha, aqui nós temos Vx e aqui Vy, fazendo 90 graus. Então, sendo 90 graus, posso usar o teorema de Pitágoras. O quadrado, né? A ao quadrado é B mais C, B ao quadrado mais C ao quadrado. O quadrado dos catetos é igual, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é essa oblíqua, que é a velocidade real naquele instante. Lembra que a velocidade real é diferente da inicial, tá? Todo lançamento que nós temos, oblíquo, sai com uma velocidade, que é a velocidade que você lançou, correto? Chega no ponto mais alto, por exemplo, existe uma velocidade horizontal e não tem vertical. Então é a menor velocidade que ele adquire ali. Porque as outras, a horizontal está sempre somando com a vertical. Mesmo que seja aquela soma vetorial, utilizando o teorema de Pitágoras, mas está sempre somando. Quando volta, começa a descer, volta a somar de novo. Primeiro, na verdade, ele vai diminuindo, né, com o passar do tempo, depois vai aumentando. De tal maneira que a velocidade chega no mínimo no ponto mais alto. Lembrando que não é zero no momento parabólico, só é zero a componente vertical. Se fosse zero, ele cairia, né? Chegou lá no ponto mais alto, parou, ele só cai. Na verdade, ele continua movimentando porque tem uma velocidade horizontal. Nesse caso, no movimento parabólico, no ponto mais alto, quando muda de movimento, a velocidade total não é zero. Só a velocidade vertical, pessoal, presta bem atenção. Nós falamos em muitas aulas que quando muda de sentido, a velocidade é zero, mas isso é no movimento retilíneo uniforme ou no movimento retilíneo uniformemente variado. Mas no parabólico, não. Tem a velocidade mínima, mas não é zero. Se for zero, acaba o movimento, ela para, correto? Continuando então. Acho que é bom fixar isso aí para evitar. Olha aí, nós temos aí, na verdade, um exemplo, né? Vamos falar um pouquinho do... Nós estamos aqui na região amazônica, aqui vamos falar dos indígenas, né? Olha aí, os arqueiros indígenas da Amazônia, essa é uma matéria tirada daí de 5 de junho de 2023, recente, Conexão Planeta. Da tradição milenar aos campeonatos internacionais. Então, essa matéria foi falada justamente sobre essa questão do arco e flecha do indígena, né?
Toda vez que você fala no indígena, você pensa no arco e flecha, né? O uso do arco e flecha não é comum em todas as etnias indígenas brasileiras. Tem muitas delas que não estão usando mais, tá? Mas boa parte delas conhece muito bem a arte de manobrá-los. Mas é na Amazônia, especialmente nas etnias Baniwá, Cambeba e Carapanã, que a dupla está muito presente no dia a dia e o que tem intensificado a destreza de seus usuários desde tempos remotos. Foi retirado aí, né, do Conexão Planeta. Então imagina uma flecha disparada obliquamente, olha aí, ó, sendo a resistência do ar desprezível, aí vamos desprezar a resistência do ar, a flecha descreve uma parábola no referencial fixo ao solo. Considerando o movimento da flecha depois que ela abandona o arco, o que nós podemos afirmar? A flecha vai ter aceleração mínima em módulo no ponto mais alto da trajetória. A aceleração vai ser a menor possível. A flecha tem aceleração sempre na mesma direção e no mesmo sentido. A flecha atinge a velocidade máxima no ponto mais alto. Olha aí, acabamos de falar aí de maneira bem tranquila, né? A aceleração é a da gravidade do planeta, né? E a velocidade, nós sabemos que a velocidade vertical ela muda, diminuindo até no ponto mais alto, e a vertical é constante, na horizontal é constante, desculpa, horizontal. Então nós sabemos aí que na verdade só a 2 é correta, né? Olha aí, a flecha tem aceleração mínima em modo ponto mais alto? Não, a aceleração é constante. Sempre na mesma direção? Sim, sempre vertical. E no mesmo sentido? Sim, apontando para baixo, para o centro da Terra. Né? Olha aí, ó, já colocamos um animado aí. Não achei nenhuma flechinha animada, a não ser aquela lá. Aí eu já coloquei um foguetezinho aí. Isso aí é o... Pessoal, lembrando para vocês aí que esse é o tipo de foguete... não é bem esse aí, não, é um pouquinho diferente. Esse é o Manual do Mundo, aquele que vocês vão fazer na nossa atividade do ano, né? Aqui no primeiro ano nós vamos o lançamento de foguete com a bomba de bicicleta, encher bicicleta aí, a água e o... Mais ou menos, não é parecido com esse aí. É parecido, mas não é esse, né? Esse é do Manual do Mundo, utilizando outra maneira. A maneira que nós descrevemos para vocês fazerem, ela é bem legal e mais seguro, mais tranquilo, mais fácil de poder fazer aí. Então, já é uma dica aí, ok? Vamos lá? Lembrando que o foguete é um lançamento oblíquo, ó. Então, quando vocês fizerem no final do curso de Física, já vão estar preparados para isso. Os alunos fazem aí, tem lançamentos aí em campo de futebol aí, que vai na distância bem longa, viu? Então... Aí nós temos atuando aqui a gravidade, né? Sempre vertical e para baixo, a aceleração da gravidade. Então ela não é mínima. Agora a velocidade sim, aí a 1 é falsa e a 2 é verdadeira, né? Agora a velocidade máxima não é, nós falamos, eu acabei de falar, no ponto mais alto a vertical é 0, só tem a horizontal, aí não tem como somar, então na verdade é a mínima, a menor velocidade, né? A vertical é 0, então a mínima é a menor, porque nós temos só a horizontal. Então, apenas a 2 é correta. O exercício acho que tranquilo aí, né? Deu para fazer um resumo aí. Deixar aí para vocês dar uma olhadinha aí. Refletir sobre o que nós falamos. É um resumo da aula. Um resumo da aula até aqui, né? Para frente tem mais. Bom, vamos lá, continuar, né? Expressões matemáticas, claro, né? Para o lançamento. Olha aí. Para o movimento uniforme, lembra que a gente vai dividir o movimento em duas partes para estudar. No eixo X, a função horária é dado aí pela abscissa do projeto, que é o X nosso, né? Chamado de alcance. Alcance é onde vai chegar, até onde vai esse objeto. Não a altura, a distância. Aí, aqui, em vez de usar o D, você pode usar o D, D0, V, Vx. Só que o Vx, lembra que a componente tem que ser transformada. Tem que usar aí o cosseno e usar o Vx, tá? E Vx está aqui, ó, a velocidade inicial, cosseno de θ. Não pode esquecer disso. Ou, simplesmente,
Se você adotar que o início, só quer a distância e marcou o início, então x menos x0, né, é igual a x só, que eles consideram zero aqui, pronto, desaparece. Fica bem simplesinho, tá? E aqui você pode ser apenas colocar aqui x igual a v0 cosseno de θ, já resolve logo. X é a distância máxima atingida no lançamento. No movimento uniformemente variado, nós temos que no ponto mais alto do deslocamento há uma mudança de sentido. Lembre-se que na mudança de sentido, Vy é zero. A componente Vy é zero, porque o movimento uniforme não muda de sentido. Ele continua. Só o vertical, que o vertical sobe, agora passa a descer. Mas o horizontal continua para frente aí, né? Seguindo. Ao contrário do que ocorre no movimento retilíneo vertical, que é no lançamento oblíquo, o projeto não para no ponto mais alto para voltar. Ele continua. Muda de sentido, mas continua. Deixa de subir, mas continua em movimento na horizontal e descendo agora, né? Então, a componente vertical do vetor velocidade inicial é aqui, V0 seno de θ. A função horária da velocidade vertical é essa aqui, ó. Lembra que é um movimento uniformemente variado, então V0 mais AT. Só que o A é G, lembra? Então, de gravidade, então V0y, que é esse V0 seno de θ, menos G vezes T. Por que menos? Porque o lançamento foi para cima. Quando você faz o lançamento, pessoal, para cima, a gravidade está para baixo, retardando, então fica menos. Ah, mas eu quero saber lá depois. Não preocupa que a matemática ela resolve isso aí direitinho no caso das posições, porque as posições conserta com o sistema de Bhaskara e tudinho, não precisa preocupar. Começa desse jeito que a equação vai resolver, a matemática nos entender muito bem com nós da física, tá? Vamos lá então? Não se preocupe. A função horária da ordenada do projeto ou altura, a cada instante onde ele está, para a altura, porque nós vimos que para a distância já foi dado. Olha aqui, tá aí, ó. V0y menos, coloca o menos. Ah, depois descendo é mais? É mais, mas a equação resolve, tá? A parábola, ela é completa. Ela tem a subida e descida, tem a descida e a subida. Não precisa preocupar, tá bom? Equação de Torricelli, caso você não tenha o tempo, você pode usar H, né, a altura, e o G, aceleração, a gravidade, pronto. Bem simplesinho, tá? Lembra que V0y não é V0, é V0 seno de θ. Um exemplo aí, ó. Um canhão dispara uma bala, né, com velocidade inicial igual a 500 metros por segundo, a 45 graus com a horizontal. Então, o ângulo é de 45. Para usar o seno e cosseno, precisa saber o ângulo, né? Desprezando o atrito e considerando a gravidade como 10, não 9,8, que é mais fácil fazer o cálculo, vamos determinar o alcance máximo horizontal da bala. Inclusive, tem uma coisa para dizer para vocês aqui, é o seguinte. O maior alcance que se pode encontrar no lançamento oblíquo é com um ângulo de 45, tá? Então, você tem o maior alcance. E, curiosamente, os ângulos de 30 e 60, 30 graus é um ângulo baixo, 60 graus é mais alto. Só que os dois têm o mesmo alcance, tá? Então já fica a dica aí. 45 é a maior distância que se pode alcançar qualquer objeto. 45 graus. Vamos lá, então. Já está em 45, sabe que essa aí vai ser a maior distância atingida por este projétil. O alcance máximo horizontal da bala, do canhão, é dada pela função horária do espaço da horizontal. Olha aí, ó. Alcance máximo é horizontal, depende da velocidade horizontal. Lembrando que Vx é V0x, V0 cosseno de θ. Como é 45, cosseno de 45, né? Então, sabemos que o cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. A velocidade que foi lançado do canhão era de 500. Então, olha aí, 250 vezes raiz de 2, porque aqui 500 dividiu por 2, né? E aí, deu 250 raiz de 2t.
Bom, nós não tínhamos, né, o tempo. Então, e o tempo que o projeto leva para alcançar a altura máxima? Agora nós podemos usar essa equação, V0y menos GT. Lembrando que V0y é V0, né, seno. Na verdade vai ser igual, porque o 45 graus, o seno e o cosseno são iguais. Seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Então vocês vão encontrar 500 seno de 45 sobre 10, né? Raiz de 2 sobre 2, só que agora o 500 dividindo aqui por 10 dá 10. Agora o 50 dividido por 2 vai dar 25. O tempo foi 25 raiz de 2 segundos, tá? Lembra que o seno de 45, né, graus é igual ao cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Aí foi um tempo de 25 raiz de 2 segundos, a gente substitui, achou o tempo, volta lá, eu quero o alcance, né, e coloca aqui, ó. Por que vezes 2, pessoal? Esse tempo é para a altura máxima, mas só que o movimento continua. E o tempo que leva para chegar na altura máxima é o mesmo tempo que se leva para depois para chegar ao solo de novo, tá? Esse tempo aqui é igual a esse. Então tem que multiplicar por 2, vezes 2. O tempo total é 2 vezes o tempo de subida. O tempo, por mesmo referencial, o tempo de subida é igual ao de descida. Para subir, ele levou, no caso, 25 raiz de 2. Então, para subir e descer, 2 vezes dá 50 raiz de 2. Deixando a raiz quadrada de 2, você sabe que vai ficar fácil. Vamos multiplicar, né? Vamos substituir. Esse aqui é o tempo que nós encontramos, total do alcance. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, 250 vezes 50 é 12.500, vezes 2 dá 25.000 metros, 25 quilômetros. Com essa velocidade, atinge 25 quilômetros, certo? Acho que a equação está bem tranquila aí, né? Dá uma olhadinha aí. Lembra que isso aqui foi o tempo. Raiz de 2, raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 2, raiz quadrada de 4, então é igual a 2, tá aqui, tá? Não esqueçam disso. Tudo bem? Aqui nós podemos simplificar, para facilitar, né? Olha aí, ó. Como lá estava tudo em 2,5 e tal, eu já sabia a resposta é 2,5, né? Porque todos são 2,5, mas agora se é 4 casas. Então, 4 casas, 2,5, opa, 2,5 vezes 10 a quarta. Esse 5 ficou muito bonito, hein? Vezes 10 a quarta, por que 10 a quarta? São 4 casas, né? Certo? Eu acho que ficou bem fácil aí de perceber. Deixar para você dar uma olhadinha aí. Bom, pessoal, o movimento oblíquo que nós estudamos aqui, ele é um movimento, qualquer direção, qualquer ângulo, que não seja 0 nem 90. Ângulo 0 é horizontal, ângulo 90 é vertical. Oblíquo é qualquer ângulo, né? 1, 2 até 89. Se você tiver um ângulo qualquer, de maneira que nós chamamos de a palavra oblíquo, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu lancei a bola na diagonal. Mas que diagonal? Você chutou para cima. Diagonal de um campo. Vamos dar uma olhadinha, vamos fazer um campo aqui para vocês. Um campo não, só um retângulo, né? É porque, na verdade, aqui, ó, um campo de futebol ele é retangular. Isso aqui é diagonal. Diagonal é essa parte que vai de um canto até o outro. Poderia ser o outro lado também, aqui, ó. Isso é uma diagonal. Se você estiver aqui no escanteio de bola e chutar na direção do escanteio oposto, para o outro lado, aí sim, você chutou na diagonal. Mas você dá um chutão para cima e diz que é na diagonal, não é diagonal. É oblíquo, chutou de maneira oblíqua. E mesmo aqui, se você considerar esse ponto aqui, só pode falar diagonal se você estiver no vértice do retângulo e chutar em direção ao outro vértice.
senão não é diagonal, tá? Então, voltando aqui que a gente entendeu bem, é muito interessante falar direção diagonal. Não tem a direção na diagonal. Eu fui na diagonal. Diagonal, dentro de uma sala retangular, você vai de um vértice ao outro, oposto, tudo bem. Aí você andou na diagonal daquela sala. Mas você está num campo, está no meio do campo, chutando por outro meio do outro lado e dizendo que a diagonal não é. Não existe a direção diagonal, tá bom? Direção só temos 3. Temos 2 e as outras. Horizontal, vertical e todas as outras que são oblíquas. É muito importante. E o lançamento oblíquo, ele vem disso, ele vem de qualquer lançamento que não seja nem horizontal nem vertical. Horizontal e vertical é mais fácil de estudar. Nós vimos aqui no nosso estudo, entendemos bem isso. É tanto que aí agora entra a questão do ângulo. E aí a velocidade inicial tem que decompor no eixo X e no eixo Y. Quando você está no dia a dia, mesmo jogando futebol, chuta uma bola para cima, ela sobe, mas ela vai descer. Por quê? Porque nós temos a ação de uma força gravitacional. Existe uma aceleração chamada gravidade que depende do planeta e não da bola e nem de quem chutou. Que lembra que depois que você chutou não tem mais força agindo, a bola está sozinha. A única coisa que está puxando ela para baixo é a força gravitacional. Então você precisa entender realmente isso para não cometer esses erros, tá bom? Então é importante o seguinte, horizontal utiliza a regrinha do movimento retilíneo uniforme, porque não varia na horizontal, tá? E do mesmo jeito na vertical. Por que os aviões, por exemplo, vamos supor que na selva precisa de entregar numa vilazinha, não tem campo de aviação, tem que entregar suprimento. Um avião pode lançar, por exemplo, deixar cair ali, passar por ali uma caixa de suprimento. Como é que essa caixa vai cair até a vila e vai acertar? É porque ele sabe que na velocidade que ele está, ela vai horizontalmente, se o avião está constante, a caixa vai estar na mesma velocidade. Só precisa calcular quanto tempo ela leva para cair. Porque aí você precisa lançar antes. Eu preciso de 5 segundos para ela cair até o chão. Então eu preciso lançar 5 segundos antes da vila. Ou do local, né? Na vila não pode cair numa casa, perto da vila, num campo, por exemplo. Você lança. É por isso que as pessoas, por exemplo, os paraquedistas, eles conseguem cair no local, porque eles já sabem que querem cair naquele local, eles têm que pular tanto segundo antes. O piloto sabe disso. Existem instrumentos que medem e calculam direitinho isso. Então, é possível fazer isso, porque a velocidade, se você está em velocidade constante, o objeto também. Aí o tempo que ele vai cair, sim, depende da gravidade. É isso que precisa calcular. Então, o avião está a 2.000 metros de altura. 2.000 metros, eu vou levar 12 segundos, o objeto que eu vou deixar cair, ou as pessoas que vão pular de paraquedas, vão levar 12 segundos. 12 segundos antes do alvo, eu deixo sair, porque eles vão levar 12 segundos para chegar lá. Então, não é tão difícil assim. Claro que também não é tão simples assim, tem que fazer os cálculos, as equações e tudo. Mas tem como lançar de maneira chegar ao local, tá? Então, tudo isso a física trabalha de maneira bem tranquila e você que está no curso de física aqui hoje estudando sabe muito bem, está aprendendo aí. E aí você pode fazer as experiências com borracha, lançando um para o outro aí. Você pode ver o tempo que levou chegar na mão do outro e mais ou menos alguém conseguir marcar a altura. Com a altura e o tempo você consegue encontrar a velocidade que saiu da sua mão, ok? Lembrando que a nossa aula continua.